para praticar mais um pouco da nossa matéria. Nós estamos vendo forças intermoleculares e polaridade das moléculas. Sabemos que esse conteúdo não tem nada de fácil, é um conteúdo muito pedido em provas. Então, como nós estamos com um tempo legal, temos tempo à vontade para trabalhar os conteúdos que ainda faltam, nós vamos dar uma ênfase maior a esse conteúdo. Então, nessa semana, nós vamos fazer muitas atividades relacionadas ainda à polaridade e forças intermoleculares, para a gente poder finalizar esse conteúdo assim, com a consciência tranquila de que fizemos muitas atividades e aprendemos de verdade, tá bem? Então, na última aula, nós estávamos fazendo alguns exercícios, quando a live caiu. Hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos entrar então no PowerPoint para a gente achar as atividades onde nós paramos. Então vamos lá, ó. Me acompanhem, por favor. Ó. Então vamos aqui, ó. Primeiro exercício, vamos juntos. Ó, observe as seguintes fórmulas eletrônicas. Ele te deu as fórmulas de Lewis, olha. Consulte a classificação periódica dos elementos e escreva as fórmulas eletrônicas das moléculas formadas pelos seguintes elementos. Então, agora ele vai mudar os elementos. Então, nós vamos ter, por exemplo, fósforo e oxigênio. Então, pela fórmula que ele te deu ali, ou pela tabela periódica, que se você quiser consultar também, você vai ver que o fósforo ele tem 5 elétrons na última camada. Ele vai se ligar com o hidrogênio. O hidrogênio, você sabe que tem 1. Então, olha só, como o fósforo tem 5, ele precisa fazer quantas ligações para se estabilizar? Precisa fazer 3. O hidrogênio sempre está querendo fazer mais uma. Então, tanto o fósforo como o hidrogênio não tem metal, então não é ligação iônica, é ligação covalente. Então, nós vamos fazer essa ligação covalente. Ó, o fósforo vai fazer um par com o hidrogênio aqui, outro par aqui, outro par aqui. Como são 4 átomos nessa molécula e sobraram elétrons no elemento central, 4 átomos, quando sobra a geometria, ela é piramidal, certo? Então, se você fosse representar lá a fórmula estrutural, você representaria desse jeito. Como ele te pediu só a fórmula eletrônica, você pode representar daquele jeitinho ali. Você pode representar assim, ó, com esses pares aqui sendo compartilhados por ambos, ó, e os 2 elétrons aqui. Ou, se você quiser fazer os elétrons diferentes, para você falar que o par eletrônico também é formado por um elétron de cada, também pode, tá, gente? Do jeitinho que ele mostrou ali, tá? Mas a fórmula estrutural ficaria desse jeito. A geometria seria geometria o quê? Piramidal. Só que ele não pediu nada disso, ele pediu só a fórmula eletrônica. Vamos ver a outra, ó. A outra situação que ele te pediu também, além do fósforo e do hidrogênio, ele pediu enxofre e hidrogênio. Ó, o enxofre, se você pegar lá na tabela, você vai ver que o enxofre ele tem 6 elétrons na última camada e o hidrogênio também tem 1, olha. Então, o que vai acontecer? Vai fazer um parzinho aqui, vai fazer um parzinho aqui. Ok, gente? Então, veja bem. Como você vai representar isso? Pode representar assim, Patrícia? Pode. Pode representar assim também, ó. Você põe os 2 pares que sobraram aqui e vai fazer um parzinho com o hidrogênio aqui, outro parzinho com outro hidrogênio aqui. Também pode. Você tem que lembrar de representar os elétrons que sobram. Aqui, nesse caso, ó, a gente representou os elétrons que sobram. Aqui também você tem que representar os elétrons que sobram, tá? Se fosse fórmula estrutural, aí você ia olhar, ó, 3 átomos. Sobrou elétron no elemento central. Então, o que a gente vai fazer? Empurrar as ligações para baixo. Vai ficar H, H e os 2 pares ali em cima. A geometria seria o quê?
angular. Porque são 3 átomos nessa molécula e sobraram elétrons no elemento central. Tá? O outro é o flúor e o carbono. Então, olha só. O carbono já é seu velho conhecido. O carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. E o que ele quer? Ele quer fazer 4 ligações. O flúor... Ah, não, não é H, não. É flúor. O flúor tem 7 elétrons na última camada. Certo? Então, ele vai fazer um par aqui com o carbono. Ele vai fazer um outro flúor, vai fazer outro par, porque cada um só pode fazer uma ligação. Então, vão ser 4 flúors para fazer as 4 ligações que o carbono necessita fazer. Pode representar desse jeito que eles aceitam em prova? Pode. Se quiser representar também só assim, ó, um elétron pertinho do outro, do flúor, ó, outro elétron pertinho do outro, com flúor, outro e mais um. E lembra que tem que representar os outros elétrons do flúor. Os elétrons não ligantes. Tem que aparecer também aqui, ó. Os outros 3 pares em cada flúor. Então, ó, tanto faz representar de um jeito quanto do outro que eles aceitam, tá? São fórmulas eletrônicas nos 3 casos. Tá? Deu para todo mundo pegar aí? Então, ó, a fórmula eletrônica. Eu tenho 4 ligações do flúor com carbono. Posso fazer os pares ou posso simplesmente deixar próximos, esse aqui ficou muito longe, deixar próximos um elétron do outro, o parzinho que está sendo compartilhado, que também a representação está correta. Tá bem? Vamos para a próxima. Qual a fórmula da substância resultante da combinação química entre átomos de magnésio e nitrogênio? Então, olha só, magnésio e nitrogênio. O que a gente sabe sobre o magnésio? O magnésio pertence à família 2A, ou família grupo 2. Tem 2 elétrons na última camada. E o nitrogênio é da família 15, ou 5A. Então, ele tem 5 elétrons na última camada, certo? Então, fala para mim, o que o magnésio quer? O magnésio quer perder 2 elétrons. O magnésio é metal, ele perde. O que o nitrogênio quer? O nitrogênio quer ganhar 3 elétrons. Ele é um ametal. Então, olha só. Metal com ametal, a ligação é iônica. Então, o magnésio vai lá e doa os 2 elétrons dele para o nitrogênio. Resolveu o problema de quem? Olha, do magnésio. Não resolveu o problema do nitrogênio. O nitrogênio ainda está precisando de mais um. Então, a gente vai lá e chama mais um magnésio para ajudar ele. Ó, o magnésio vai lá e dá o 1 elétron que ele está precisando. Agora, resolveu o problema de quem? Do N. Mas não resolveu desse Mg. Olha, que ele tem que doar mais um. Então, a gente chama mais um N. Ele vai lá e doa 1 elétron dele. Resolveu o problema dele. Mas esse N aqui agora está precisando de mais 2. Então, a gente vai lá e chama mais um magnésio com 2 elétrons, que vai doar os 2 elétrons para ele. Aí, fechou. Olha o que acontece, então. Qual é a ligação que eles fazem? Iônica. Como que a gente representa isso? Ó, lembra do colchete? Primeiro vem o que perde elétrons, que é o cátion. Então, quem está perdendo elétrons? O magnésio. Quantos elétrons ele está perdendo? 2. Então, a carga dele é 2 mais. Quantos magnésios que eu tenho? 3. Então, a quantidade vem fora. Depois, eu vou colocar o ânion. Ó, é o N. O que está acontecendo com o N? Ele está ganhando 3 elétrons. Então, é 3 menos. Quantos N's que eu tenho? 2. Ok? Então, ele está perguntando aí, olha o que ele perguntou. Ele perguntou o tipo de ligação que é iônica e qual a fórmula da substância resultante. Então, quando você faz essa representação aqui, para você achar a fórmula molecular, é só você usar essa mesma fórmula, só que sem os colchetes e sem os expoentes, sem as cargas. Então, vai ficar o quê? Mg3, N2.
Aí você vai falar assim, ué, Patrícia, mas não tem um jeito muito mais fácil de fazer esse exercício? Tem, meu povo. Presta atenção, ó. Você está ligando magnésio e nitrogênio. Foi isso que ele te pediu. Você viu que ele não pediu desenho, não precisava fazer isso. Então, o que você precisava fazer realmente? Presta atenção em mim aqui agora. O jeito mais simples, então, ó. Magnésio e nitrogênio. Magnésio, olha na tabela periódica. Família 2A. Qual que é a carga dele? Mais 2. O N, família 5A, quer ganhar 3. Qual que é a carga dele? Menos 3. Então, você troca, ó. Vem o 3 para cá, o 2 para lá. Então, vai ficar o quê, ó? Mg3, N2. Como você sabe que um é metal e o outro é ametal, você vai responder que o tipo de ligação é a ligação o quê? Iônica. Tá vendo como que você chega no mesmo resultado com muito menos trabalho? Não precisa desenhar, só você trocar os expoentes, tá? Pode ser também, porque nesse caso não, a questão não pediu para você desenhar. Se você quiser desenhar, pode, mas se não quiser, não é necessário. Ok? Mais uma, vamos lá. Estamos indo bem. Considere os seguintes compostos, todos contendo cloro. Então, olha lá. Os compostos são BaCl2 mais CH3Cl, tá? Outro, CCl4 e NaCl. Apresente a fórmula estrutural para os compostos covalentes. Tá. Então, primeiro, vamos descobrir quais são os compostos covalentes. Então, ó, o Ba. O Ba, se você olhar na tabela, você vai ver que ele é metal. Ele está na família 2. É o bário. O cloro é ametal. Metal com ametal, ligação iônica. Então, esse aqui eu não preciso apresentar a fórmula estrutural dele. O C é ametal. O H se comporta como se fosse ametal, porque ele também quer ganhar elétrons. Cl também é ametal. Então, ametal com ametal, ligação covalente. Beleza? Esse aqui eu tenho que apresentar. O C é ametal, Cl é metal. Covalente, tem que apresentar. Agora, esse aqui, o Na é o quê? Metal, família 1. O Cl é ametal. Metal com ametal, ligação iônica. Não preciso apresentar a fórmula estrutural. Então, eu vou me ater a esses dois aqui. Aí eu te falei o seguinte, lembra? Para você encontrar o elemento que fica no centro, você tem que descobrir quem é que faz maior número de ligações. Então, ó, o C faz 4 ligações. O H faz uma ligação. O Cl faz uma ligação. Então, tá na cara. Quem vai ficar no meio aqui? O C. O C tem 4 elétrons na última camada. Ele vai se ligar com 3 Hs. Olha, H, H, H. Eu sei que cada H tem um elétron. E ele vai se ligar com um Cl, que eu sei que tem 7 elétrons na última camada. Então, ele vai fazer uma ligação aqui, outra aqui e outra aqui. 4 pares. O que acontece? Quantos átomos eu tenho nessa molécula? 1, 2, 3, 4, 5. 5 você se lembra que é tetraédrica. Então, a fórmula que você vai apresentar estrutural vai ser CH, H, H, Cl. Aí você vai falar assim, Patrícia, aí coloca os elétrons do Cl que sobraram. Aí você vai me falar assim, Patrícia, e se eu trocar de lugar, se eu colocar o Cl em cima, não tem problema. Você tem que apresentar ela nesse formato aqui. Essa aqui é a sua fórmula estrutural, tá? Desse composto aqui. Agora o outro, CCl4, ó, de novo, C no meio. Ele vai se ligar com 4 Cls, olha. 4 Cls. Outro Cl, outro Cl.
Então, ó, fez 1, 2, 3, 4 pares. De novo, quantos átomos tem nessa molécula? 5 átomos. Então, ó, o C no meio, Cl, 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 Cl. Ela também é o quê? Tetraédrica. A fórmula estrutural dela é aquela ali. Ok? Então, olha só, ele pediu exatamente isso. Pediu a fórmula estrutural dos compostos covalentes, de todos eles. Então, a primeira coisa a se fazer era descobrir quem eram os covalentes e depois descobrir a fórmula de cada um. Ok? Vamos para o 4. Olha lá. Agora nós vamos de geometria. Ó, observe as duas colunas a seguir. Então, eu tenho NH3, tenho H2O, tenho O2 e tenho CO2. Vamos descobrir a geometria de cada um deles. Então, vamos lá. Vamos juntos. Ó, primeiro, NH3. O N tem 5 elétrons na última camada. O H tem 1. Então, ó, ele vai fazer aqui, ó, um parzinho com esse H. Outro parzinho com outro H e outro parzinho com outro H. Então, quantos átomos eu tenho nessa molécula? Olha, 4 átomos. 4 átomos eu sei. Ou é trigonal plana ou é piramidal. Sobraram elétrons no elemento central? Sim, sobraram. Então, esses elétrons que sobraram ficam lá em cima e empurram as ligações para o lado oposto a eles. Que geometria é essa? Piramidal. Ok? Fácil, ó. Vamos para o outro. Agora a água. A água a gente já sabe, ó. O H tem um elétron, se liga no O. O O tem 6. Fez um parzinho aqui. Se ligou no outro H. Quantos átomos eu tenho nessa molécula? 3 átomos. Eu sei que as possibilidades para 3 átomos são ou linear ou angular. Sobraram elétrons no elemento central? Olha, sobraram 2 pares. O que esses 2 pares vão fazer com essas ligações? Empurrar elas para o mais longe possível. Então, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. E a geometria vai ser angular. Ok? Depois eu tenho o O2. Olha, o O2, o O, tem 6 elétrons na última camada. Vai se ligar em outro O que também tem 6 elétrons na última camada. Então, ele vai fazer um par, 2 pares. Uma molécula de 2 átomos, a única possibilidade de geometria para ela é o quê? Linear. A geometria dela vai ser linear. Certo? E por último, a gente tem o CO2. Ó, o C fica no centro, porque ele faz maior número de ligações. Vai se ligar em um O. Ó, o O tem 6, precisa fazer 2 ligações. Então, ele vai fazer, ó, 1, 2. Se ligou em outro O, que também vai fazer 2. Então, vai fazer 1, 2. Então, ó, C, dupla O, dupla O. Por que ficou nessa posição, gente? Ó, porque são 3 átomos na molécula e não sobraram elétrons no elemento central. Então, a geometria é linear. Ok? Então, ó, a ordem vai ficar o NH3 piramidal, H2O angular, O2 linear, CO2 linear. Vamos ver aqui a ordem do exercício. Como que ele aparece, ó. NH3 piramidal, C, 1C. Aí já achamos a resposta, olha, 1C, 2 angular, B, 3 e 4 lineares, A e A. Letra E, que é a resposta. Tá bem? Então, vamos para o 5.
Número 5 agora, ó. O ácido cianídrico, HCN, é um ácido altamente tóxico. Beleza, então HCN. Devido à forte interação dos íons cianeto com a hemoglobina. A mesma fica inativa para o transporte de oxigênio para dentro do corpo e dióxido de carbono para fora, causando morte por asfixia. O mesmo foi e é usado em câmaras letais. Quanto à molécula do HCN, é correto dizer. Então tá. Então vamos analisar a molécula do HCN. Então, ó. Primeiro, vou descobrir quem está no meio. Então, o H faz quantas ligações? 1. O C faz quantas? 4. O N faz 3. Então, quem faz mais fica no meio. Então, o C está no meio. O C vai fazer uma ligação com o H. Resolveu o problema do H. Agora, ele precisa se ligar no N. O N precisa fazer quantas ligações? 3. O C também está precisando de mais 3. Então, ele vai lá e faz uma ligação tripla aqui, ó. Aí eu te pergunto, quantos átomos tem nessa molécula? 3 átomos, certo? 3 átomos, ou é linear ou é angular. Sobraram elétrons no elemento central? Não, não sobraram elétrons no elemento central. Então, ela vai ser linear. Então, vai ser H simples, C tripla N. Ela vai ser linear. Se eu te perguntar a polaridade agora das ligações, então você vai olhar, presta atenção, lembrando polaridade. O H está ligado no C. Os elementos são diferentes? São. O C está ligado no N. Os elementos são diferentes? Então, existe um que está puxando o paraeletrônico mais do que o outro. Então, essa ligação é uma ligação covalente polar. Ok? E essa molécula? Olha a situação da molécula. A molécula é linear. Ela é linear e os ligantes em torno do átomo central são diferentes. Os ligantes são diferentes. Então, essa molécula, ela também vai ser uma molécula o quê? Polar. Se ela vai ser uma molécula polar, qual força intermolecular que pode ter nela? Ó, a gente sabe que Van der Waals é só para moléculas apolares. Se a molécula for polar, ou é de polo ou ligação de hidrogênio. Nesse caso aqui, eu tenho o H ligado com FON? Não, eu não tenho. Então, se eu te perguntar a força intermolecular, você vai falar que é o dipolo ou dipolo permanente. Agora, vamos ver o que ele falou sobre essa molécula, para a gente ver a resposta correta. Ó, ele falou, a geometria da molécula é tetraédrica? Mentira. A molécula é apolar? Mentira. O átomo de carbono possui hibridização sp2? Isso vocês ainda vão começar a estudar, gente, no segundo ano. Hibridização tem a ver com as ligações duplas e triplas. No caso, ele tem hibridação que a gente chama de sp, por causa dessa tripla ligação. Mas não se preocupe com isso, porque você ainda não estudou, isso não é matéria do primeiro ano, ele colocou aí para poder encher linguiça. A molécula é linear. Belezinha, que achamos a resposta. Letra D de dado. O ângulo de ligações é 120 graus. Mentira, 180. A molécula é linear. Letra D. Ok? Fácil, fácil, fácil. Viu quantas informações a gente pode tirar de uma única substância? Olha, dessa substância aqui, nós fizemos a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural, descobrimos a geometria, descobrimos a polaridade da ligação, a polaridade da molécula e a força intermolecular. É isso que você precisa saber, tá? Vamos para o próximo agora, então. Segundo as seguintes moléculas, HCl, HCl, H2, mas qual?
CO e CO2. Vamos ver o que nós precisamos saber. Quais são polares e quais são apolares. Então, vamos juntos. HCl, super simples. Olha, 2 átomos. Então, é um do lado do outro. Eu estou vendo que os átomos são diferentes. Então, a geometria é linear e os ligantes são diferentes. Então, a minha molécula é uma molécula polar. Certo? Beleza. O H2 é o H do lado do H. Olha, de novo, é linear. Só que agora os meus ligantes são o quê? Iguais. Se eles são iguais, a minha molécula é uma molécula apolar. Ok? Agora eu tenho o CO e o CO2. Olha a situação do CO. Eu tenho o C com 4 elétrons e o O com 6. O O só faz 2 ligações covalentes normais. Então, ele fez 2 com C, resolveu o problema do O. Mas não resolveu o problema do C. O O já está estável. Então, como que ele vai fazer para ajudar? Ele vai pegar um parzinho dele e vai fazer uma coordenada ou dativa para o C. Então, eu tenho uma geometria que é o quê? Linear, porque são 2 átomos. Olha, uma dupla, uma dativa. Assim, linear. Os ligantes são diferentes. Então, a molécula também é uma molécula o quê? Polar. Ok? Agora, o CO2 não. Eu tenho C com 4 ligado com 2 Os. Cada O tem 6. Então, olha só, vai ficar 1, 2 com um O, 2 com o outro. Então, fez uma dupla aqui, linear. Os ligantes em torno do átomo central são iguais. Então, a molécula é uma molécula apolar. Agora, vamos ver as possibilidades que o exercício apresentou aqui pra gente. Ó, ele falou o quê? Ele falou, as moléculas de H2 e CO2 são apolares? Verdade. Letra A, ó. Todas são polares? Mentira. Todas são apolares? Mentira. Apenas o H2 é apolar? Mentira. O CO2 também é. Apenas o CO e o CO2 são apolares? Mentira. Então, letra A, número 6. Certo? E agora o número 7. Olha só o que nós vamos falar no número 7. Vamos falar o seguinte. Analise as seguintes informações. Na molécula do CO2, todas as ligações são covalentes polares. Ó, a gente acabou de fazer. CO2. Uma dupla para um lado, uma dupla para o outro. Então, o que acontece? Quem está ligado com quem? O C está ligado com o O. São diferentes. Então, a ligação é covalente polar. Certo? É isso que ele falou. Todas as ligações são covalentes polares? São. Na molécula do H2O. Ó, H2O, a gente acabou de fazer também, ó. Sobraram 2 pares aqui. Na molécula do H2O, temos ligações covalentes apolares e polares. Quem está ligado com quem? Não é o H com O e o H com O? São diferentes, não são? Então, todas as ligações são covalentes polares. Então, o número 2 ali está errado. Na molécula do NH3, que a gente também acabou de fazer, olha. H, H, H. Quem está ligado com quem? O N está ligado com o H. São elementos diferentes, têm eletronegatividades diferentes. Então, as ligações são covalentes polares. Ele está falando que as ligações são iônicas, então mentira. Então, nessa questão, a gente vai marcar que apenas a afirmativa 1 é correta. É a letra A. É o que nós podemos concluir. Tá bem, gente? Então, olha só. Eu vou finalizar por hoje. Bons estudos para vocês. Fiquem com Deus. Um grande beijo, tá? E continuem praticando. Quanto mais a gente faz exercício, melhor a gente fica. Beijo grande. Fiquem com Deus.